Bom, vocês já viram a primeira parte da aula e essa vai ser a continuação. Aproveitem o vídeo e qualquer dúvida podem colocar nos comentários. Tchau, tchau. Bom, então agora vamos parar de falar um pouquinho de membrana e vamos falar do citoplasma. O citoplasma é a região entre a membrana plasmática e o núcleo, tá? E ele vai ser preenchido por um material gelatinoso que é chamado de hialoplasma. Então não vai ser completamente líquido, mas ele vai ser um pouquinho viscoso. E nesse hialoplasma é que vão ocorrer diversas reações químicas do nosso organismo. Então é ali que vão estar as enzimas digestivas, grande parte delas, e também as diversas organelas que existem nos eucariotos. Nos procariotos, a única organela que vai ter presente no citoplasma vai ser o ribossomo. Além disso, na célula a gente tem o citoesqueleto. O citoesqueleto é um conjunto de fibras proteicas que estão presentes também só nas células eucarióticas. E elas vão ter a função de proporcionar sustentação à estrutura da célula, movimentos, em alguns casos, como na emissão de pseudópodes, e também transporte de organelas e talvez de substâncias. Aqui a gente tem ilustrado o núcleo celular, que está aqui em azul, e desse núcleo partem vários filamentos, certo? Esses filamentos que estão destacados aqui em amarelo, são uma proteína do citoesqueleto, chamada tubulina. E em roxo a gente tem outra proteína do citoesqueleto que se chama actina. As duas têm funções diferentes que eu vou detalhar a seguir. Bom, o primeiro tipo de estrutura do citoesqueleto que eu vou detalhar são os microfilamentos. Esses microfilamentos eles se ligam à face externa da membrana, à face interna da membrana celular. Então, eles vão promover a manutenção da forma da célula, são constituídos por polímeros de actina, então vai ser várias moléculas de actina, uma aderida à outra, formando fiozinhos, né? Nos músculos, eles vão contribuir para a contração celular e também nas células em geral, eles participam desse movimento de contração, porém com menos intensidade, é claro, né? E também na emissão de pseudópodes. Vocês lembram do exemplo que eu mostrei da ameba se alimentando? Aquela emissão do pseudópode ela só vai ocorrer devido aos microfilamentos presentes ali naquela célula. Além disso, na divisão celular, a citocinese, que é a divisão das duas células filhas, ela só vai ocorrer devido ao microfilamento. Ele vai estrangular as células ali naquele ponto central e vai fazer com que elas se dividam. E nas células vegetais, eles promovem um movimento muito legal que é de ciclose. Essa ciclose vai ser um movimento de citoplasma, vai ser como se fosse uma corrente que existe dentro da célula, que facilita o quê? O transporte de substâncias entre várias regiões da célula. Bom, os microtúbulos, eles são formados por uma outra proteína chamada tubulina, e eles têm também a função de sustentação e transporte, porém de organelas. Então, quando uma organela se movimenta na célula, normalmente ela está sendo orientada por microtúbulos. Quando que elas vão se movimentar? Principalmente no momento de divisão celular. Então, o microtúbulo ele vai ser fundamental na formação daquele fuso mitótico. Vai também orientar os cromossomos, né, na divisão celular, vai separar os cromossomos no momento certo e vai constituir centríolos, que são muito importantes na formação de cílios e de flagelos nas nossas células. Um exemplo aqui que a gente tem de célula flagelada, que é a única célula flagelada do corpo humano, são os espermatozoides. Esse batimento aqui dos flagelos só ocorre devido à presença dos centríolos. Bom, tratando agora dos filamentos intermediários, eles são compostos de outras proteínas, por exemplo, a queratina,
e que eles vão promover resistência a tensões. Eles vão constituir os desmossomos, que são um tipo de junção celular. Então, além disso, eles vão sustentar o núcleo e as organelas, eles vão dar um suporte, né, para essas organelas dentro da célula. Elas vão ficarem completamente soltas e vulneráveis. Bom, tratando dos centríolos, que são formados de microtúbulos, eles estão presentes nos eucariotos, exceto em alguns protozoários, nos fungos e também na maioria das plantas. Eles são formados de cilindros, né, que ficam próximos do núcleo e que vão constituir, junto com o núcleo, o centrosomo, que vai depois formar o fuso mitótico. Esses microtúbulos que formam o centríolo têm capacidade de autoduplicação, então novos microtúbulos que estão presentes ali no citoplasma, eles podem ser recrutados, podem se dividir para formar novos centríolos. E como eu falei antes, é extremamente importante na formação de cílios e de flagelos. Aqui, olha, a gente tem uma ilustração do fuso mitótico. Olha como os centríolos aqui, ó, como eles estão direcionando a divisão dos cromossomos para um lado e para o outro da célula, que vai acabar virando cada lado uma célula filha. Certo? Porque a célula animal ela tem um centríolo, não, um parzinho de centríolo ali. E no início da mitose, ele se duplica e vai cada um para um polo da célula, não é assim? Exatamente. E de lá eles vão puxar tanto as organelas, vão atrair as organelas É, e também os cromossomos na divisão. não é como as outras organelas que eu tenho em grande quantidade. Não, eu tenho um centríolo ali só, em forma de L, né? Uhum. Na célula, e quando vai ter a divisão celular, ele se duplica e vai cada um para um polo. E aí eles vão orientar a divisão celular, né? São estruturas bem importantes. Exatamente. Aqui a gente tem uma imagem que é muito legal, olha. Imagina que isso aqui essa ilustração da direita está sendo vista de cima. A gente tem os trios, né, de centríolos, são normalmente 9 trios, e que vão estar aderidos por proteínas, né, e que vão conseguir fazer essa função do centríolo. Alguns protozoários, né, e algumas células do nosso corpo possuem cílios também. Os cílios, eles são também formados por microtúbulos. E esses microtúbulos vão desempenhar também a mesma função, que vai ser de dar movimento para essas células. Por que é importante para um protozoário ter movimento? Porque normalmente eles vivem em um meio que é aquoso. A grande maioria deles vivem em meio aquoso. E Não, pois é. Eles são de vida livre, eles estão de meio aquoso mesmo, ou com bastante umidade. E os que não são de vida livre, eles estão parasitando, via de regra, algum espaço do corpo do hospedeiro, que também tem uma certa quantidade de água significativa, né? exatamente. E os cílios vão ser importantes nesse contexto para permitir que eles se movimentem nesse meio, para eles não ficarem parados. E assim eles conseguem se alimentar, talvez, inclusive, assim, fugir, né, de alguma coisa, alguma condição química e se orientar no espaço. Então é uma estrutura extremamente importante. No nosso corpo, nós também temos cílios, por exemplo, nas células do nosso trato respiratório, nas células do nosso trato digestivo, que vão ajudar a movimentar, né? No trato respiratório, eles atuam como um filtro. Então, são várias funções desempenhadas. Sim, lá na tuba uterina, né? Lembrando que o óvulo ele é uma célula que não tem locomoção, então quem que leva ele até a cavidade uterina? São os cílios ali presentes, né? Exatamente. Uhum. É um outro exemplo. O legal desse protozoário que você colocou aí é que ele se locomove, a gente tem que pensar tipo naquele esporte a remo, que são várias Sim. pessoas remando
na mesma direção ao Na mesmo mesma tempo. direção. Isso. Uhum. E é por isso que ele consegue É deslocar, fantástico. né? Esses filhos, eles se, aparecem, se assemelham muito a isso, a várias pessoas indo na mesma direção ao mesmo tempo, o que promove o Com deslocamento. certeza. É muito legal mesmo. Então, agora vamos tratar de uma outra organela, que são os ribossomos. Os ribossomos são organelas que estão presentes em todas as células. E eles são basicamente grãos formados de ácido nucleico, que vai ser de ácido ribonucleico, que vai ser o RNA, e também proteínas. Os ribossomos, eles têm duas subunidades. A gente tem uma subunidade maior e uma subunidade menor. Eles são menores nos procariontes, nas mitocôndrias e nos cloroplastos. Depois a gente vai ter uma ideia do porquê que eles são menores. E qual que vai ser a função dos ribossomos? Eles vão ser essenciais, vai ser a organela responsável pela síntese proteica, que vai ser realizada a partir do RNA mensageiro, que vem do núcleo, né? E no citoplasma, com os aminoácidos disponíveis ali, vão ser sintetizadas as proteínas, cada uma de acordo com a informação que chegou do núcleo. Quando esses ribossomos estão livres no citoplasma, normalmente eles sintetizam as proteínas do citosol, enzimas que ali vão atuar, outros tipos de proteínas estruturais, e etc. Quando eles vão produzir moléculas que são secretadas, normalmente eles estão associados ao retículo endoplasmático, constituindo uma organela que se chama retículo endoplasmático rugoso. A gente vai ver a seguir. Primeiro, só dar uma contextualização geral. O retículo endoplasmático ele existe em dois tipos, né? O liso, que também é chamado de não granuloso, e o rugoso, que é o chamado de granuloso. Esses retículos endoplasmáticos, eles são conjuntos de membranas que envolvem várias cavidades. Então, olha aqui, a gente tem um conjunto de várias membranas que está toda cavitada, olha a superfície como é que é. É toda ramificada, tanto no caso do retículo rugoso quanto no liso. A diferença é que o retículo rugoso vai ter vários ribossomos. Olha aqui a ilustração, como parece que ele está todo enrugadinho, enquanto o liso não vai ter ribossomo. Os dois tipos atuam na síntese de substâncias. O retículo rugoso de proteínas e o liso a gente vai ver logo a seguir. Daqui a pouco, na verdade. Bom, então, como eu falei antes, o retículo endoplasmático rugoso é formado por várias cavidades, que são chamadas também de cisternas, e que tem muitos ribossomos, muito mesmo, muitos ribossomos que estão voltados para a membrana, para a face externa da membrana. Esses ribossomos, eles vão sintetizar as proteínas. As proteínas vão ser sintetizadas primeiro nos ribossomos, depois elas vão cair nas cavidades, né? E vão ser transportadas em vesículos até chegar no complexo de Golgi, que a gente vai ver a seguir também. A partir do complexo de Golgi, elas vão ser secretadas para o meio extracelular, quer dizer, vão ser acumuladas, né? E depois secretadas para o meio extracelular ou para alguma organela para desempenhar alguma função. Além dessa síntese de proteínas, no retículo endoplasmático rugoso, também são sintetizadas glicoproteínas, por exemplo, aquelas que estão presentes na membrana. Já o retículo endoplasmático liso, eles são formados por bolsas e tubos, tá? Que não tem ribossomo. Não tem ribossomo. Mas se não tem ribossomo, o que eles vão sintetizar, já que são os ribossomos responsáveis pela síntese? Vamos lembrar o seguinte, os ribossomos são responsáveis pela síntese proteica. Então, no retículo liso, vão ser sintetizados outros tipos de substâncias, que no caso vão ser lipídios, como os da membrana plasmática, ou esteroides, que vão depois ser utilizados para formar hormônios e etc., e outras substâncias. Além disso, nos retículos endoplasmáticos não granulosos,
vão ser produzidas enzimas desintoxicantes. Essas enzimas, elas vão atuar, né, na metabolização, por exemplo, de drogas psicotrópicas e de medicamentos. E é por isso que o uso excessivo de uma medicação, por exemplo, ou de alguma droga, faz a pessoa desenvolver, entre aspas, alguma resistência. Porque o organismo dela vai ficando mais acostumado a digerir aquelas substâncias, e a presença dessas substâncias, quanto maior for a quantidade, mais vai estimular a síntese de retículo endoplasmático não granuloso. Então, a tendência é sempre aumentar a resistência da pessoa à ação dessa droga. E muda, Rafa, inclusive a característica dessa estrutura dentro da célula. Se você vê a célula hepática de um alcoólatra, ela é assim, o retículo endoplasmático liso, ele é gigantesco quando Sim. comparado ao de células de pessoas na mesma idade, mas que não fazem ingestão de bebidas alcoólicas ou de outras drogas que precisam ser processadas. Lembrando aqui, quando o Rafa falou de drogas, não necessariamente drogas ilícitas, tá, gente? Como eu acabei de falar, o álcool, mas fármacos também. Uhum. Eles precisam ser metabolizados pelo fígado e essa metabolização, esse metabolismo, ele acontece no retículo endoplasmático liso, o que pode acabar levando a uma extensão dessa estrutura, uma expansão dessa estrutura significativa, viu, Rafa? Exatamente. E é o caso da gente desenvolver tolerância à medicação, por exemplo. A medicação que, no caso, seria algo que é bom para o nosso organismo, né, para aquele efeito que a gente está esperando, mas o uso prolongado vai acabar fazendo com que perca aquele efeito. A Ana comentou do fígado, né, dos bêbados e das outras pessoas. No fígado, o retículo endoplasmático ele vai ter uma função muito importante também, que é a quebra do glicogênio. O glicogênio no fígado é como a gente armazena uma certa quantidade de energia. Então, esse glicogênio é composto por moléculas de glicose e o retículo vai estar encarregado de quebrar essas moléculas e liberar a glicose, que a célula demanda para manter suas funções biológicas. Nos músculos, o retículo não granuloso ainda vai ter a função de acumular cálcio. E lá ele vai ter outro nome, vai ser o retículo sarcoplasmático. Nos músculos, a gente precisa de uma quantidade muito grande de cálcio para conseguir, por exemplo, desempenhar a contração, não ter cãibra e etc. Então, esse armazenamento vai se dar todo no retículo não granuloso. Lembrando que no caso dos músculos se chama retículo sarcoplasmático e não endoplasmático. É a mesma coisa, só muda o nome, mas a célula muscular tem várias estruturas com nomes específicos, que na verdade são equivalentes a outros, só muda o nome. Com certeza, exatamente. Aqui a gente tem uma ilustração do retículo rugoso que parece uma pintura do Van Gogh, na verdade, que é bem várias cavidades mesmo, e não dá para ver muita coisa não, mas eu achei bonito e decidi colocar. Peguei do livro. Eu adorei a outra lá do Centril, adorei a Nazaré Tedesco, eu tô aqui rachando sozinho. Tá certo. Então vamos lá. O complexo de Golgi, como eu falei para vocês, ele vai receber a secreção que vem do retículo endoplasmático rugoso. Também do liso, né, Ana? O que for produzido pela célula, o complexo de Golgi vai armazenar. Vai armazenar, empacotar. Exatamente. Forma, né? No caso ali das proteínas, é ele quem faz aquela conformação natural. Exatamente. O dobramento, né? Exatamente, o dobramento na proteína, na forma terciária. Acho que o quaternário também. Quaternário depende, né? Depende, porque tem proteína que é montada em outro espaço. Bom, Por exemplo, tem. Estamos devagando já. Vamos deixar aqui. Mas, então tá. O complexo golgiense, complexo de Golgi, né? Que é como era chamado antigamente,
Ele é também formado por uma série de vesículas, tá? Sacos achatados, né, e pequenas vesículas, para onde vão as proteínas e outras secreções. Lá, como a gente falou, essas proteínas vão ser processadas, né, e depois vão ser secretadas para fora da célula, de acordo com a demanda. Então ali elas vão ser concentradas também. Você vai armazenar uma certa quantidade. Então a trajetória da síntese proteica, vamos lembrar, ela vem lá do retículo endoplasmático, quer dizer, o RNA vem lá do núcleo, né, vai ser processado no ribossomo que está no retículo endoplasmático. Do retículo endoplasmático, essa proteína parte para o complexo de Golgi, onde ela vai ser processada, dobrada, etc., conformada conforme a necessidade. E a partir do complexo de Golgi, elas vão ser secretadas para a membrana, para outras organelas ou para o meio extracelular. Por isso, devido a essa função de secreção dele, ele vai ser muito desenvolvido nas glândulas. As células do pâncreas, por exemplo, elas vão ter o complexo de Golgi todo, ele é bem visível, bem desenvolvido. Eu não lembrei de colocar uma ilustração, mas em algum momento depois vocês vão ver isso. Além disso, no complexo de Golgi são sintetizados também alguns glicídios, como, por exemplo, os da divisão vegetal, os que vão formar, né, a lamela mediana antes de dividir as duas células em si, a placa celular, que a gente dá um nome, mas não vem ao caso. E também, no espermatozoide, eles vão formar uma organela que é muito importante, porque é ela que vai permitir que o material genético do espermatozoide adentre no óvulo, que é o acrosoma. Então vai ficar na pontinha do espermatozoide ali, e quando houver esse reconhecimento, né, as enzimas digestivas ali vão ser... São digestivas? São, né, Ana? Do espermatozoide? Elas vão ser secretadas para permitir essa entrada no óvulo. O microfone está desligado, então sim, são digestivos. Então aqui a gente tem uma ilustração de todo esse processo que eu acabei de detalhar. Então vocês, a figura está no livro de vocês, mas só lembrando, vem do núcleo, depois retículo endoplasmático, retículo complexo de Golgi e a secreção pela membrana. Isso, só lembrando que nem todo ribossomo está preso ao retículo endoplasmático. Existem vários livres ali no citoplasma produzindo síntese, realizando a síntese proteica também, né? Isso, a diferença é que assim, os do citoplasma vão sintetizar produtos que vão ser usados na própria célula, enquanto os do retículo endoplasmático normalmente sintetizam produtos que são isso, que são exportados, exatamente. Bom, tratando agora dos lisossomos, a gente vai lembrar um pouco da fagocitose. Vocês lembram como que era a fagocitose e a pinocitose? Tinha evaginações da membrana, né? A membrana ela vai envolver aquele produto que vai precisar ser digerido. Mas só a membrana não consegue digerir. Por isso são necessários os lisossomos. Esses lisossomos são o quê? Eles são vesículas, né, que contêm enzimas digestivas e que vão entrar em contato com esse fagossomo e vai digerir ali o material que tiver englobado, né? Quando houver a união do lisossomo com o fagossomo, vai ser formado o que a gente chama de vacúolo digestivo, que é ali que vai ocorrer realmente a digestão celular. Mas, voltando aqui um pouquinho, esses lisossomos vão estar presentes nos eucariontes unicelulares, né, os protozoários, nas esponjas e nos vertebrados, que vai ser esse tipo de alimentação. Aliás, em todos os animais, né, Ana? Ou não? Insetos, essas coisas, tudo tem lisossomo. Eu achei essa informação do livro confusa, inclusive. Tudo tem lisossomo. Pois é, eu achei meio esquisito. Mas enfim, eu acho que talvez estivesse relacionando com a fagocitose, né? Não, sabe, a impressão que eu tenho, tá? É porque se a gente pegar, por exemplo, a esponja,
a esponja ela não vai ter uma digestão extracelular, porque ela não tem tecido para isso. Uhum. A digestão dela é exclusivamente intracelular, Certo. né? Aí, eu não sei se é por isso que o livro está citando dessa forma. A gente tem a parte da digestão extracelular, Uhum. caindo É, na sanguínea, vai ser distribuído para todos os tecidos, absorvido, e eu vou ter digestão intracelular também. Mas aí sim, entra também em todas aquelas formas que você estava falando de transporte, né? Nem tudo entra com na célula certeza. por pinocitose ou fagocitose. Uhum. É verdade. Mas, enfim, não vamos devagar. Vamos Eu fiquei passar. tão... A sala tá ficando tanto quanto filosófica. Mas, tá. Essas enzimas que vão estar contidas nos lisossomos, elas são chamadas de hidrolases ácidas. Hidrolases porque elas quebram moléculas na presença de água, né? E são ácidas porque o pH nos lisossomos é ácido. Então elas vão ser produzidas no retículo endoplasmático, vão ser concentradas no complexo de Golgi e vão ser formadas e vão ser englobadas nos lisossomos. Quando a gente fala de digerir um corpo estranho ou uma molécula que é externa ao seu organismo, a gente está tratando de um vacúolo digestivo. Mas, quando vai se digerir uma célula própria, uma organela do próprio organismo, a gente trata de vacúolo autofágico. Autofágico significa basicamente alimentação do próprio ser. Né? Então, aqui a gente tem uma ilustração que a gente já viu, a presença aqui dos lisossomos, juntando com o fagossomo, que pode ser formado tanto pela pinocitose quanto pela fagocitose, e a subsequente digestão, a absorção dos corpos das substâncias, né? E a eliminação dos corpos. Aqui a gente tem ilustrado tanto a endocitose quanto a exocitose. E aqui a gente também tem ilustrado, olha, um vacúolo autofágico, que ele está digerindo tanto o retículo endoplasmático quanto a mitocôndria, para depois renovar essas organelas no organismo, na célula. Então, já que a gente falou de vacúolo digestivo, vamos falar agora de um outro tipo de vacúolo, que vai ser o vacúolo... Oi? Oi? Rafa, tem um exemplo de autofagia sem ser de organelas, que Certo. acontece Certo. na mente, por exemplo. A renovação dos espermatozoides, por exemplo? Não, eu estava pensando primeiro na cauda do girino, aí não seríamos nós, obviamente, né? Mas a cauda Sim. do girino, ela regride por autofagia. Ah, desenvolvimento embrionário? Ou não? Isso, também. Mas a nossa cauda, ela regride, né? Quando a gente ainda está lá no desenvolvimento embrionário, ela regride dessa forma também. Mas aí as membranas interdigitais, que a gente também não tem mais, Certo. né? Também tem Uhum. essa autofagia. E basicamente é isso, só para dar exemplos de que é um processo normal, Sim, sim. E que acontece corriqueiramente, né? corriqueiramente, não é algo E ao longo de toda a vida também, é importante lembrar, né? isso também. Desde o desenvolvimento embrionário. Então vamos lá. Então, como a gente falou de vacúolo digestivo e vacúolo autofágico, vamos falar de vacúolos em geral. Eles têm de vários tipos, né? O que a gente vai dar exemplo agora vai ser o do vacúolo contrátil, que vai ter a seguinte função. Opa! Nos paramécias, que são esse tipo de protozoário, que já estava ilustrado anteriormente, que a Ana falou, que o batimento dos cílios dele lembra várias pessoas remando, sabe? Esse protozoário ele vai ter dois vacúolos contráteis. Por que ele tem esses vacúolos? Ele é um protozoário de água doce, então ele vive em meio aquoso. Por conta disso, a entrada de água na célula é um processo que acontece o tempo todo, por osmose, porque o meio intracelular tende a estar mais concentrado do que o meio extracelular, porque a água não é uma água salgada, né?
Com isso, vai entrando água, mas para essa célula não se romper, é necessário que a água que entra saia em mesma quantidade. Então, quando a função desses vacúolos vai ser exatamente isso, manter constante o volume da célula desses protozoários. Um outro tipo de vacúolo que existe é o vacúolo das células vegetais, né, que tem uma função muito importante no armazenamento de substâncias, inclusive da água nas plantas. O volume de água no vacúolo é o que vai definir a pressão que vai ser exercida sobre a parede celular e o aspecto da célula, se vai ser uma célula que vai estar mais rígida, se vai ser uma célula que vai estar mais flácida. Lembrando que a rigidez, o aspecto rígido da célula, a gente também chama de turgescência, né, da célula vegetal. E também vai ser uma outra função, um outro tipo de vacúolo, na verdade, uma outra função de um vacúolo vegetal é o armazenamento do suco, que vai ser uma série de substâncias, né? A principal vai ser a água, que vai, no caso da laranja, por exemplo, dos frutos cítricos, vai constituir o fruto e vai servir para atrair algum animal, né? Que vai se alimentar e vai dispersar as sementes da espécie. Cada féculazinha daquela pequenininha da laranja, onde fica o suco mesmo, é uma célula? Cada estruturazinha daquela pequenininha? Cada estruturazinha é uma célula cheia de suco. Então, é uma célula macroscópica. Macroscópica, exatamente. Uma das poucas que existem, né? Uhum. Eu nunca tinha pensado por esse lado, que é uma célula macroscópica, mas sim. E uma outra função do vacúolo vai ser o acúmulo de pigmentos nas folhas, em algumas flores. Como é o caso dessa aqui que está ilustrada, essas flores, elas só têm essa coloração porque o pigmento é acumulado no vacúolo. Então, tratando agora de mitocôndria. Mitocôndria é uma das organelas mais famosas que a gente tem. Falou de organela, muita gente já remete à mitocôndria. E elas vão ter uma função que é essencial para a nossa sobrevivência, assim como as outras, que é a de respiração celular. Respiração celular vai ser justamente o consumo de oxigênio para a produção de energia, na forma de ATP. As mitocôndrias, elas têm, uma das características delas é que elas têm DNA, elas têm RNA e elas têm ribossomos próprios. E elas também são capazes de se autoduplicarem. Então, elas não dependem da divisão da célula para se duplicarem. E vamos pensar, olha o formato dela, como que é parecido com o de um protozoário. E ela tem essas 3 características aqui, olha. Lembra um protozoário, não lembra? Depois a gente vai debater um pouquinho a respeito disso. Na célula vegetal... mentira. Uma outra coisa que eu tenho que falar da mitocôndria. Olha como que a membrana interna dela, elas têm uma membrana interna, né, e uma membrana externa. Além da matriz mitocondrial, que vai ser um líquido parecido com o hialoplasma. Vejam como a membrana interna dela é cheia de projeções. A essas projeções a gente dá o nome de cristas mitocondriais. Essas cristas, elas têm a função, assim como nas microvelocidades, porém, por outro lado da membrana, de aumentar a superfície de contato. Então, vou ilustrar exatamente a mesma coisa que a Ana falou. Pensem comigo, imagina se essa célula aqui, olha, se essa organela, ela fosse só assim o contorno dela. A superfície que ela ia ter de contato com o meio intracelular ia ser muito menor. Então, essas cristas, elas proporcionam um ganho muito grande de superfície pela célula. Superfície interna. Pela organela, perdão. Vamos falar dos plastos. Os plastos, o mais famoso deles também é o cloroplasto, né? Eles têm origem a partir de proplastídeos, que são precursores dessa organela, que vão poder se diferenciar em diferentes plastos. E eles podem armazenar diferentes tipos de substâncias. O cloroplasto, por exemplo, ele armazena clorofila. E é no cloroplasto que vai ocorrer o processo de fotossíntese nos vegetais. Mas também existem leucoplastos,
que, por exemplo, vão armazenar substâncias que não são pigmentos, né? Leuco vem de branco, sem cor. Eles vão, por exemplo, armazenar amido ou armazenar gordura, algum lipídio, essas coisas. E cromoplastos são os plastos que armazenam pigmentos. O cloroplasto tem um nome específico. Tem autores que defendem que o cloroplasto é um tipo de cromoplasto, porque assim como os outros cromoplastos, eles armazenam um pigmento. No caso dos cromoplastos mais genéricos, eles armazenam geralmente carotenoides, que são os pigmentos que dão, por exemplo, a cor à cenoura, à beterraba e a outros vegetais. Então vamos pensar aqui no amadurecimento da banana. A banana, ela começa verde, como a maioria dos frutos, né? Pela presença de cloroplastos nela. Porém, à medida que ela vai amadurecendo, a coloração verde desaparece. Por que desaparece? Porque os cloroplastos que estavam presentes aqui, eles têm, ou tem a clorofila, como é que fala? Não é desintegrada, não é? É desintegrada, ou eles têm a clorofila desintegrada, ou eles deixam de existir. Eles são completamente desintegrados, passando a ter presente só os cromoplastos, no caso da banana, que vão armazenar o pigmento amarelo. Só confirma a informação para mim, Rafa. Salvo engano, eu tenho quase certeza que é do jeito que eu vou te explicar, mas tem que confirmar, tá? O amiloplasto, ele é um tipo de leucoplasto que reserva especificamente amido. Exatamente. Ele reserva amido. De leucoplastos. O amiloplasto é só um exemplo e a reserva dele é especificamente o amido. Isso. No caso a planta também tem os idioplastos, quer dizer, que vão reservar gordura e outros. O amiloplasto é um tipo. Bom, detalhando um pouquinho do cloroplasto, eles vão armazenar, além da clorofila, carotenoides e outros pigmentos, que vão estar relacionados com o processo de fotossíntese. E eles têm também DNA, RNA e proteínas próprias, igualzinho à mitocôndria, quer dizer, de forma muito similar, né? Então esse cloroplasto ele vai ser achatado, né, normalmente. Ele tem diversas estruturas internas. Ele vai ter também duas membranas, uma interna e uma externa, assim como a mitocôndria. E esse líquido interno vai ser chamado de estroma, essa cavidade interna, diferente da mitocôndria, que era a matriz mitocondrial. Dentro do cloroplasto tem estruturas que se chamam grana e grânum, né, que é o conjunto delas, que vão ser limitadas pela membrana tilacoide. Nessas estruturas é que vai ocorrer parte do processo de fotossíntese. Então, para finalizar, a gente vai falar dessas características que as mitocôndrias e os cloroplastos têm em comum e que eles compartilham com os procariontes. Um modelo que explica a presença dessas similaridades é chamado de teoria da endossimbiose. No que consiste essa teoria? Consiste em que uma célula eucariótica primordial, né, primitiva, ancestral das eucarióticas que a gente conhece hoje, ela não era capaz de realizar respiração celular e também não era capaz de realizar fotossíntese. Em determinado momento do processo evolutivo, essa célula ancestral acabou fagocitando uma bactéria anaeróbica, uma bactéria aeróbica, que era capaz de produzir energia a partir do consumo de oxigênio. E essa bactéria aeróbica, diferente do que acontece com a maioria das partículas que são ingeridas por fagocitose, ela conseguiu evadir do processo de digestão celular. E acabou sobrevivendo dentro da célula ancestral. Esse processo, essa associação, ao longo do tempo, ela se tornou muito próxima,
muito próxima mesmo. De forma que nem essa bactéria aeróbica que foi fagocitada passou a conseguir viver sem a célula hospedeira e nem a célula hospedeira passou a conseguir viver sem a bactéria. Por quê? Ambas trocam recursos. A célula hospedeira passou a oferecer muito mais disponibilidade de nutriente para a bactéria e a bactéria ajudou a célula hospedeira a produzir muito mais energia. Então virou o quê? Uma simbiose, uma associação. Essas espécies passaram a viver juntas, a depender uma da outra para viver. Certo? Eu não entendi muito bem, não. Antes da mitocôndria, antes dessa bactéria aeróbica entrar aí, como Certo. que essa célula primitiva ela conseguia o ATP que ela precisava? Ela realizava o processo de fermentação. Fermentação? Qualquer tipo de fermentação, não importa qual deles, seria suficiente para ATP, mas a quantidade de ATP da fermentação ela é muito menor do que a da respiração aeróbica, né? Muito menor, exatamente. Então, é exatamente por isso que foi uma vantagem para a célula hospedeira manter a bactéria capaz de realizar respiração celular. Você tinha muito mais ATP livre ali no citoplasma, né? E a bactéria também encontrou ali um meio interessante de conseguir nutrientes. Ali ela tem praticamente tudo, né? Casa, comida e roupa lavada. Exatamente. Além do nutriente, ela tem um compartimento em que ela consegue se proteger. Ela tem proteção contra outros predadores. Uhum. E ao longo do tempo, essa associação se tornou muito, muito próxima, né? Se tornou vital, na verdade. Um deixou de conseguir sobreviver sem o outro. E foi assim que acredita-se que surgiu o ancestral das células eucariontes, que não são fotossintetizantes. Daí, em uma outra linhagem, acabou fagocitando uma cianobactéria. O que é uma cianobactéria? É uma bactéria que é capaz de realizar fotossíntese. Ela tem cloroplasto, ela tem todas essas estruturas necessárias. Então, a forma como ela consegue o alimento dela é a fotossíntese. Essa cianobactéria foi fagocitada e também conseguiu evadir do processo de digestão celular. Então, de forma muito similar ao que aconteceu com a mitocôndria, foi um processo vantajoso para as duas espécies envolvidas e permitiu que essa linhagem, né, que essa nova linhagem se reproduzisse e se perpetuasse. Assim teriam surgido os eucariotas que são fotossintetizantes, no caso das algas, por exemplo. Então, a gente consegue separar esses dois processos. O da fagocitose da mitocôndria, da bactéria que originou a mitocôndria, a gente chama de endossimbiose primária. E no caso do cloroplasto, ou do que deu origem ao cloroplasto, a gente chama de endossimbiose secundária. Eu posso pensar que, da forma como você está explicando, os organismos heterotróficos, eles teriam sido formados antes dos organismos autotróficos? Essa célula eucarionte heterotrófica, ela teria sido formada antes do autotrófico? Sim, antes do autotrófico. Por quê? Porque as células que são eucariontes fotossintetizantes, elas possuem também mitocôndrias. Então, as mitocôndrias, elas necessariamente tinham que estar presentes nesse ancestral também, nessa outra linhagem que deu origem às células que portam cloroplastos. É mais parcimonioso do que imaginar que a mitocôndria surgiu duas vezes em eventos. Duas vezes. Exatamente, tendo uma estrutura tão conservada entre diferentes grupos. Eu acho que foi basicamente isso. Essas são as referências que eu usei para montar a aula, estão todas descritas aqui bonitinho. Então, caso vocês tenham curiosidade, vocês podem acessar esses links. Se quiserem, eu posso disponibilizar também em um documento à parte. Mas, caso tenha restado alguma dúvida, vocês podem também entrar em contato
comigo pelo Google Classroom ou pelos comentários do vídeo, que vai ser postado no YouTube. Então, agradeço a Ana pela paciência, pelas ajudas que ela me deu. E vou liberar ela agora. Então, tchau, tchau para vocês. Parabéns, Rafa, ficou ótimo. Show de bola, show de aula. Galera, eu espero que vocês tenham assistido tudo, porque ficou muito bom mesmo. Então, muito obrigado. Tchau, Tchau, tchau. tchau. Rafa, tchau.